você precisa fazer o desenho e esquematizar a sua rede dentro do sistema Quasa Provedores? Vamos lá, então vamos estudar hoje, nesse vídeo, um pouco sobre o módulo Mapa de Rede. Para acessar ele, então, você vem em Menu, Mapa de Rede, Mapa de Rede. Pronto, aqui nós já temos, então, o mapa disponível e a primeira informação que o sistema vai disponibilizar para a gente são as layers, ou então as camadas. Aqui nós podemos selecionar, então, dentro das possibilidades, o que nós queremos ver no nosso mapa. Veja que aqui não tenho nenhuma caixinha marcada, Então o mapa não está exibindo nada. Então, por exemplo, assim, esse aqui é um sistema de teste, Ele praticamente não tem informações. Então, vamos ver como que o sistema vai se comportar nessa situação. Digamos que eu queira ver os clientes, por exemplo, assinalo essa marcação e já vejo aqui, vou dando um zoom com o meu mouse, por exemplo, com o scroll do mouse, que os meus clientes passam a ficar disponíveis. Vou clicar em CTO, por exemplo. Então, meu sistema não tem nenhuma CTO, ele não vai mostrar nada. Mas veja se eu coloco cabos, por exemplo. O sistema vai me dizer, nenhum registro encontrado. Isso não é um problema, Porque, na verdade, nós não começamos a fazer, então, o desenho, a esquematização, então, do nosso mapa no sistema ainda, Mas, então, aqui, você marca o que você precisa visualizar dentro do seu mapa de rede. A gente retoma depois, novamente, essa questão. Após a gente fazer alguns cadastros, a gente já consegue ver, então, esse mapa completinho, tá? Perfeito, então nós temos as camadas. A nossa segunda possibilidade aqui no mapa é a questão de fazer filtros de pesquisa, Então, por exemplo, assim, hoje nós temos filtro, então, pela lista, que seria o geral, Conseguimos fazer filtro por nome, por cidade, por bairro, ID do cliente e também por qualidade do sinal. O que seria essa qualidade do sinal? Diariamente, provavelmente a cada 6 horas, o sistema ele lança uma tarefa na rede e coleta a qualidade de sinal que todos os equipamentos, como as ONUs, por exemplo, estão recebendo da rede. Então, é um termômetro, em relação à qualidade do sinal que está chegando nos equipamentos dos seus clientes. Então, a gente conseguiria, por exemplo, fazer um filtro por qualidade de sinal. Então, seria uma possibilidade também. Nós temos ainda aqui o terceiro ícone, onde mostra essa reguinha, nós temos a possibilidade de medir distância. Então, por exemplo, se eu quisesse saber exatamente quanto eu usaria de fibra, por exemplo, aqui da rua Tiradentes, do início ao fim dessa rua, então desta quadra, eu conseguiria fazer, por exemplo, aqui, vou fazer o primeiro clique. Veja que conforme eu vou arrastando o meu mouse, o sistema ele vai atualizando a metragem, Então, essa quadra inteira, ela tem um total de 140 metros, 143 metros. Então, é uma possibilidade que nós temos de saber quanto de fio, quanto de material será necessário, às vezes, para cobrir uma determinada região. Então, você conseguiria fazer esse cálculo, capturar essa informação a partir deste ponto em específico. Perfeito. Então, conseguimos medir distâncias, Você define qual o percurso, então, média, distância exata. Aqui eu só fiz a medição de uma quadra, apenas para explicar que existe a funcionalidade e como utilizar ela. Mas, por fim, a parte mais importante, eu acredito, do sistema é o desenho propriamente da sua rede. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é fazer o desenho do cabo. Eu posso colocar uma descrição para a fibra, como sendo teste, seleciono exatamente qual cabo eu estou utilizando para fazer o desenho da minha rede e posso clicar em lápis. Quando eu clico em lápis, eu consigo então fazer o desenho propriamente dito na minha rede. Então eu clico no primeiro local, clico no segundo, vejam que o fio ele já está sendo automaticamente desenhado e previsto na minha rede. Posso clicar então no terceiro ponto, e poderia finalizar, por exemplo, o meu mapa aqui, nesse ponto. Veja que nesse caso eu ainda estou preso com o desenho da rede propriamente dito. Para finalizar isso, eu posso clicar de novo no pontinho, pronto. Fixei o cabo ali, veja que agora o meu mouse está solto, não está mais amarrado a esse desenho. A partir desse ponto, o que eu posso fazer? Eu consigo salvar. E pronto, agora então eu tenho disponível esse cabo já desenhado na minha rede. Se eu precisar fazer algum tipo de edição nesse campo, por exemplo, basta eu clicar 2 vezes. Por exemplo, assim, consigo alterar o nome da fibra, qual cabo foi utilizado e outras possibilidades também. Consigo alterar aqui o desenho da fibra, Veja que agora, vou dar um bastante zoom aqui, eu fiz o desenho da minha fibra errado.
Então a gente edita ele, como eu mostrei agora, clicamos no botão de edição e ó o que a gente consegue fazer. A gente consegue alinhar bem certinho na rua. Isso é muito útil porque às vezes algumas ruas elas são um pouco mais tortas, elas têm algum tipo de inclinação, né? Então a gente consegue deixar o nosso desenho bem ajustado com o mapa aqui da sua cidade, né? Feito o ajuste, eu consigo clicar novamente em salvar. Perfeito. A partir disso, então, a gente já começa a ter, né, um início de desenho de mapa de rede. Agora a gente precisa complementar estas informações, de acordo com a necessidade, claro, né, do seu provedor, da sua cidade. Então, por exemplo, o próximo passo que eu poderia seguir, por exemplo, seria o desenho dos postes. Ó, eu posso dar uma descrição para o poste, embora ele seja opcional, e eu ainda posso desenhar múltiplos postes. Então, por exemplo, assim, em algumas cidades, os postes eles têm nomes, eles têm números de identificação, né? Então eu poderia estar incluindo especificamente a numeração dos postes no meu mapa se fosse necessário. Nesse caso em específico, né, apenas a título de didático mesmo, eu vou clicar aqui ó, em cadastrar múltiplos postes e eu vou vir aqui no mapa e vou desenhando então os meus postes. Opa, vamos clicar primeiro então em desenho, né, senão não funciona. E eu posso vir aqui, ó, criei um poste, digamos que criei outro aqui, vejam que eu estou desenhando vários postes com apenas um comando, né? Então aqui crio mais um, opa, não pode clicar em cima, exatamente em cima da fibra, precisa ser um pouquinho na lateral. Aqui temos um outro poste, digamos que aqui seja o meu último poste então. Terminado o desenho dos postes, eu posso clicar em salvar. Perfeito. Agora eu já tenho então a especificação, né, dos meus postes. Vi que aqui não ficou marcado o último poste, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos clicar aqui nele de novo e vamos salvar. Perfeito, agora ele ficou marcadinho certo. Né? A mesma coisa eu posso seguir agora com as caixas, com a CTO, na verdade, né? Então, por exemplo, assim, ó, posso dar um nome para minha CTO, defino a qual OLT esta CTO está interligada, então eu vou pegar aqui uma OLT que não existe, né? Uma OLT de teste apenas, defino a capacidade de portas que essa minha caixa, né, que essa minha CTO, ela possui, consigo definir ainda uma coloração e, novamente, clico em desenhar. Digamos que, sei lá, a minha CTO ela tá aqui, ó, bem na esquina, por exemplo, junto no poste. Perfeito. Digamos que essa seja a única, né? Eu poderia fazer outros desenhos também. Então agora eu consigo clicar em salvar e a minha CTO ela está pronta. Mas o que é possível de saber ou de fazer com essa minha CTO? Então se eu clicar em cima, por exemplo, vejam que como não tem nenhum cliente provisionado nesse equipamento, nessa CTO ainda em específico, todas as portas que eu cadastrei, né, que eu informei o sistema que tinham, elas ainda constam disponíveis. Se tivesse algum cliente utilizando alguma porta, ela apareceria em vermelho, né? Então já teria essa diferença. Eu consigo mostrar a caixa no sistema, né? Ou então consigo ainda fazer edições, consigo verificar, por exemplo, quais as ONUs que estão exatamente dentro dessa caixa, qual o endereço que foi utilizado por ela, né? Então veja que aqui eu tenho latitude, longitude do equipamento. Mas voltando então aqui para o mapa, né, a gente já viu que a gente consegue abrir a caixa dentro do sistema e fazer vários tipos de consultas e algumas validações, mas eu consigo especificamente abrir a caixa aqui agora. Ó. Então, por exemplo, eu consigo selecionar então o cabo, né? Por exemplo, assim, o cabo de entrada, por exemplo, que entra nessa caixa, consigo selecionar então um cabo de saída e eu consigo então começar a fazer o desenho, né? Os splitters, né? Vamos selecionar aqui o modelo de splitter, na verdade, ó. Então, por exemplo, vai ser para 8, por exemplo. A gente vem aqui, coloca o splitter. A gente consegue depois fazer um pad cord também, que é relacionado então aos cabos que são utilizados, né? Então a gente consegue começar a fazer esses desenhos da rede especificamente, tá? Então isso é um ponto bem positivo realmente. Aqui você vai fazendo então a configuração, né, conforme você acha necessário, conforme a sua rede está sendo utilizada de fato, tá? Então é bem importante assim que você procure, né, fazer esse desenho da maneira correta.
Aqui eu nem vou salvar, né? É só a título realmente de demonstração, né? Para mostrar quais são as possibilidades de desenho e como você pode fazer, então, o tratamento dessas informações dentro do sistema. Depois que você desenhou e fez exatamente o que você precisa, clique em salvar. Então, vou salvar aqui para não ter problema e pronto. Agora, se a gente vier aqui em abrir caixa, por exemplo, nós já temos essa informação configurada, né? Não leve em consideração esse desenho e essa montagem que eu fiz. Perfeito. Então nós já temos então a nossa CTO, conseguimos então prever uma caixa de emenda também dentro do sistema, né? Cliquei aqui. Vamos criar uma descrição para essa nossa caixa de emenda e vamos desenhar ela no mapa então. Digamos que a nossa emenda fica aqui, ó, sei lá, no meio dessa quadra. Clicamos fora do link, né? Fora do cabo que está sendo utilizado e podemos vir aqui em salvar. Então aqui a gente já tem um mapa, né, começando a fazer algum sentido, né, começando então a ter alguma utilidade para o provedor. Por fim, a gente consegue ainda, ó, tá mostrando que não tem nenhum registro encontrado, né, eu não cadastrei nada ainda, vamos fazer este cadastro agora. Por fim, a gente consegue então colocar o POP, né, digamos aqui eu vou dar uma descrição para ele, vou dizer que é provedor, ou seja, a localização talvez do meu provedor, né, clico novamente em desenho, e digo que o meu provedor está aqui, ó, próximo desse primeiro poste. Clico em salvar e pronto. Então aqui eu tenho um poste, eu tenho o POP, que vai fazer então o trajeto até chegar na casa dos clientes, por exemplo, né? Então isso é bem interessante. Só a título de curiosidade, vamos voltar aqui então em camadas. Vejam, vamos desmarcar tudo, né? Ó, o sistema provavelmente quando você abrir, ele vai te apresentar assim, ó, nenhuma layer, nenhuma camada marcada e o teu mapa, ó, completamente vazio, não tem nada ali, ó, nem os clientes estão aparecendo. Então eu começo a adicionar esses campos, ó, clientes. Pronto, apareceu um cliente ali, ou mais de um, na verdade, né? Ó, temos 3 clientes desenhados. As minhas CTOs, então, ó, começou a aparecer ali. Agora eu quero ver os cabos, tá ali também. POP, poste, caixa de emenda. Então, conforme você vai desenhando a sua fibra, depois você consegue resgatar essas informações de acordo com as camadas que você precisa visualizar, né? Então, hoje, são basicamente essas as funcionalidades do nosso mapa de rede, mas novidades estão por vir e a gente já está aperfeiçoando, já está melhorando esse mapa que tem hoje, né? Então, a gente está aperfeiçoando essa ferramenta.